Olha, a gente fala agora com um dos responsáveis por um dos principais hospitais, não só rede de hospitais aqui em São Paulo, planos de saúde. Está conosco o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior, gentilmente nos atendendo. Sr. Pedro, como vai? Muito obrigado por estar aqui no Jornal da Manhã para esclarecer a população. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. E aí o que a gente puder contribuir para a conscientização de todos é muito importante. Bom, qual que é a situação da rede de hospitais que servem esse plano, que é um plano muito, obviamente, procurado por pessoas mais velhas, é voltado, obviamente, para pessoas mais velhas. De que forma vocês estão lidando com essa crise? Bom, a operadora, há cerca de um mês atrás, ela já começou a se preparar, tá, para essa operação. A gente tinha alguns contatos aí nos Estados Unidos da primeira empresa que forneceu 9 dias antes da disseminação na China. Eles forneceram alguns dados avisando que poderia ter uma epidemia, chama Blue Dot, essa empresa. E nós fomos atrás deles, a gente estava nos Estados Unidos há um mês atrás, e aí começamos a simplesmente pegar com eles algumas informações. E aí confirmou-se que precisava haver uma precaução do sistema, pois era nítida a incidência aí dos casos no Brasil. E começamos a preparar toda a rede para esse suporte. Então, já tínhamos preparado equipes, tínhamos preparado todo o sistema de atendimento remoto dos pacientes, e na última semana a gente literalmente deixou um hospital dedicado, um dos 8 hospitais, deixamos totalmente dedicado para a atenção de pacientes com necessidade de internação pelo Covid. Hoje a operadora ela conta aí com cerca de 500 mil de vidas, e a média de idade desses pacientes é 68 anos. Acima de 80 anos são 80 mil vidas. Então, na semana passada já foram aí adiadas consultas, cirurgias, exames que não eram de urgência, e foi solicitado a toda a população de média de idade aí de 68 anos que ficasse em casa, porque haveria necessidade de uma proteção muito clara para todos aí. Esse hospital especificamente fica onde? Aqui na região, na Zona Sul aqui de São Paulo. E qual que é a orientação para um paciente que tem os sintomas, deve procurar essa rede? Qual que é a orientação do senhor para os nossos ouvintes? Hoje a orientação está sendo bem clara. Temos uma rede de atendimento remoto, que pelo site da operadora vocês conseguem falar com médicos e enfermeiros diretamente por teletriagem, tá bom? E desse modo, você consegue identificar se você realmente precisa ou não procurar um serviço de atendimento físico. Todos os serviços da operadora de pronto atendimentos e hospitais, eles estão recebendo os pacientes para atendimento de emergência, normalmente. Porém, neste hospital, todos os pacientes da região de São Paulo, que são captados pela nossa rede, são encaminhados para o hospital da região ali do Paraíso, na Rua Maestro Cardim. Ô, presidente, o nosso colega Samidana tem uma pergunta aqui para o senhor. Diga, Sami. Presidente, é muito difícil a gente saber o que é fake news e o que não é. Mas na internet já está rolando que tem vacina descoberta pela China, já teve por Israel, depois falaram que era fake, Estados Unidos também tem, não se sabe disso. O que a gente pode esperar de vacina? Já existe? Se não existe, qual a previsão em tempo para encontrar uma solução? Dado, obviamente, a história, o histórico dos institutos de pesquisa. Sami, como médico, eu posso te responder a seguinte situação. Qualquer tipo de vacina, ela é sempre preventiva, tá? Então, quando a gente faz o uso da vacina da gripe, nós estamos fazendo o uso da vacina da gripe de vírus que foram captados no meio da população no ano anterior e são, este ano, colocados para a população à disposição para prepará-la para uma próxima levada aí de infecções. As previsões aí que nós temos recebidos dos centros de pesquisa sobre vacinas, elas dão indicação aí de que elas só viriam a iniciar o uso na população em geral daqui a um ano. Doutor Pedro, antes de passar a pergunta para o Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos, vai fazer uma pergunta para o senhor também. Muita gente aqui já se manifestando e pedindo para que a gente, claro, a gente tem que falar, a primeira pessoa que morreu do coronavírus estava internado no hospital, atendido pela Prevent Senior. Surgem outras informações de que mais gente estaria não só em estado grave, mas também outras pessoas teriam morrido. De que forma que a Prevent passa os números para o poder público? E o senhor pode confirmar mais alguma coisa em relação a esses pacientes?
Bom, desde o final de semana existe uma notificação. Eu tenho falado diretamente com o secretário da Violip, justamente para deixá-lo a par também, porque, antes de mais nada, era uma situação que era de interesse público, tá? E como nós passamos a ser aí uma empresa que ela tinha os dados, por ser uma rede fechada, com prontuário único, com toda uma segurança de dados que fornecem para a gente agilidade nesse processo, nós começamos a conseguir justamente pegar todos esses pacientes e colocar dentro de um hospital, e os pacientes, também com identificações sugestivas de coronavírus, serem acompanhados em domicílio. Dessa maneira, foi feita uma comunicação imediata para a secretaria. Havia um delay aí justamente porque, como começaram a chegar muitos casos de toda a rede privada, esses dados começaram a ficar daquela situação. Poxa, nós vamos notificar os pacientes já com o diagnóstico pelo exame, ou vamos notificar qualquer paciente que der entrada com síndromes respiratórias. Só com pacientes com síndromes respiratórias padrão, a gente já teria aí uma característica gigantesca de notificações em toda a cidade de São Paulo, há um mês atrás, por exemplo. Síndromes respiratórias são muito comuns em São Paulo. Então, ficou-se nessa dúvida das notificações serem feitas somente para o Covid-19. A Secretaria entrou em contato com a gente ontem, está nos ajudando bastante nessa situação, para que todos os sistemas privados também possam fornecer as informações em tempo real. O nosso comprometimento como grande empresa que tem aí mais de 500 mil de vidas, principalmente em São Paulo, que é um dos centros da epidemia no Brasil, nós optamos aí por fazer as divulgações não só para a Secretaria, mas também na mídia, de forma a informar e também criar uma realidade para todos do que realmente precisa ser feito. Da questão das reclusões, da questão de permanecer em home office, da questão de fechar o comércio nesse momento para eles se protegerem e não haver contaminações de comunidade, e aí ter uma clareza mais forte dos dados. Em relação aos óbitos que ocorreram, nós temos aí 6 óbitos na rede, 5 óbitos ainda não confirmados de coronavírus, que foram pacientes que se encaixam nesse sistema de por estarem com síndromes respiratórias e tanto exames clínicos como tomográficos com padrão de coronavírus, eles entraram dentro do protocolo. Os exames eles estão demorando hoje, pelas informações dos sistemas que provêm a informação diagnóstica para a gente, eles estão solicitando 7 dias para a entrega do resultado do Covid-19. Sendo assim, todos os pacientes que são suspeitos, eles precisam ser tratados imediatamente, pois estão evoluindo com algum padrão de complicação. Então, por proteção do paciente, nós estamos fazendo o tratamento padrão e simplesmente notificando na sequência aí do que há necessidade. Constantino, temos 1 minuto para encerrar aqui a entrevista, por favor. É difícil. Doutor Pedro, eu queria saber dos médicos. O senhor falou em relação a não ir ao hospital de bobeira, quem não tiver coisa necessária realmente, mas como é que estão os médicos? Eu escutei num hospital famoso do Rio, por exemplo, que várias equipes estariam contaminadas em Wuhan. Parece que isso foi um fator de disseminação muito agressivo. Há equipes preparadas, há material suficiente para proteger esses médicos? Porque isso pode ser um fator grave de espalhar o vírus. Olha que situação interessante. A infecção de paciente para médico dentro do nosso sistema, nós não conferimos. Isso não foi realidade dentro do nosso sistema. Como também no sistema do Rio, pelas informações que chegaram para a gente, por meio de colegas presentes, também não foi do sistema para o médico a contaminação, a infecção. O que a gente está podendo comprovar, pelo menos no nosso sistema, é que os médicos se infectaram entre si. Ou seja, eles estão se protegendo muito bem para o atendimento da população, usando todo o equipamento necessário, pois isso virou um protocolo nacional desde a última semana. Porém, na hora do cafezinho ou na hora de fazer alguma conversa, pode estar havendo esse contato que pode gerar aí uma contaminação. Então, é fundamental deixar claro para os médicos que a proteção é a todo o momento. Nós sabemos que a classe de médicos, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, todos esses profissionais, eles vão se expor demais nesse momento. E se não houver proteção a todo momento, infelizmente a gente pode ter aí casos mais graves por infecções entre os profissionais.
Ok, Dr. Pedro Batista Júnior é diretor executivo da Prevent Senior. Muito obrigado pelos esclarecimentos. A Jovem Pan continua à disposição para outras informações e continuamos aqui também prestando esse serviço para a população. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom dia a todos.